Então vamos lá, né? Então, gente, na última aula nós falamos sobre essa questão aqui, né, do polimorfismo, que o metal ele sofre uma dilatação ou uma dilatação linear, que é normal de todo metal. Essa dilatação acontece pelo simples fato do metal ocorrer um aquecimento, agitação das partículas, consequentemente, ele há um pequeno afastamento das partículas, certo? Então, mas existe também uma dilatação que nós observamos em relação ao seu polimorfismo, ou seja, uma alteração da sua estrutura interna, que é da sua célula unitária, e essa alteração da célula unitária, uma mudança na sua forma de organização atômica, permite que ele sofra uma dilatação mais violenta, digamos assim. E essa dilatação é muito... Ela pode ser, dependendo da utilização desse metal, ela pode ser muito efetiva ou não no instrumento, certo? Agora, geralmente, essa dilatação é a temperatura um pouco mais elevada, mas é necessário compreender que existe principalmente no processo de fundição, é necessário deixar sempre uma quantidade a mais do volume real para permitir esse processo de dilatação no cadinho, né? O cadinho que vai fazer o aquecimento, é necessário você deixar um espaço justamente para esse problema. Isso daí é um dos detalhes. Existem outros também devido ao aquecimento, quando o próprio cadinho em si é feito de um material, ele também vai sofrer esse processo de polimorfismo. Sim, Luiz, é bom você olhar lá, você assiste as aulas, mas pega o livro, viu? No livro tem exercícios, tem tudo. Já mostrei lá os livros direitinho, aí vocês podem pegar os livros e fazer os exercícios. Bom, agora, gente, nós já vimos toda essa estrutura atômica, toda a célula unitária. Vamos agora analisar como é que há o crescimento atômico em relação a essas células unitárias. Ou seja, os planos que nós vamos analisar em relação a cada material e como é que essa organização atômica permite a estruturação, né, no caso, no final do material que a gente quer. Como é que ele pode se quebrar, como é que ele se rompe, e assim vai. Como é que é o deslocamento desses átomos sobre este plano. Beleza? O tópico do livro, logo no primeiro capítulo do livro de Callister, já é justamente o que nós estamos vendo agora. Entendeu? Na verdade, é o livro todo. Praticamente, viu, Iago? Tem muita diferença do... Não, porque assim, tem assunto que fica misturado, né? Fica misturado, pega um pouquinho lá, pega um pouquinho cá, mas a gente vai ver separadamente aí. Quando eu for fazer uns exercícios, aí pode ser que a gente facilite muito isso. Vamos primeiro finalizar aqui esse conteúdo, até o ponto da gente ter nossa prova, e aí a gente faz uns exercícios relacionados ao tema. Vamos lá, então, as direções cristalográficas é o próximo assunto que nós vamos ver agora em relação às células unitárias, beleza? Então, o que acontece? Então, vamos lá, gente, ó. Primeiramente, as direções cristalográficas é de suma importância, porque, inclusive, é como os cristais crescem. Olha que coisa louca, velho. Os cristais crescem de acordo com suas direções cristalográficas. Então, a sua célula unitária ela vai se reproduzindo até chegar no material que a gente conhece. E observamos isso no cristal, que fantástico, velho. Então, esse crescimento do cristal é algo extraordinário para nós. Mas, dentro da engenharia, a gente precisa compreender como são essas direções, esse caminho atômico de crescimento, para entendermos as propriedades mecânicas dos materiais e saber lidar com esses materiais de acordo com a sua estrutura cristalina. Olha que coisa louca, véio, fantástico demais. Então, ó, por isso que a gente utiliza, né? Nós utilizamos alguns instrumentos, principalmente de difração de raio-x, para avaliar o material, inclusive encontrar defeitos, quebras, ou seja, possíveis pontos de rupturas e fazer as correções. Muitas vezes, o nosso objetivo é deixar esses pontos de ruptura para
solucionar um determinado problema. Olha que coisa fantástica. Então, muitas vezes a gente acha que um defeito, um problema no material, ele é realmente uma dificuldade na engenharia. Não, muitas vezes é uma melhoria do material. Nós vamos ver isso aí. Vamos lá. Mas, por enquanto, a gente vai, vamos nos atentar apenas às direções. Então, gente, olha só. Como nossa célula unitária ela é tridimensional, então ela vai ter 3 eixos, certo? Então, normal. Como nós já vimos, né? Largura, comprimento e altura ou profundidade vai depender do entendimento de cada um, certo? Mas, dentro das direções, nós vamos ter o eixo X, Y e Z. Então, nós vamos representar a nossa célula unitária, a direção ou qualquer região dentro da célula unitária com os 3 eixos. 3 eixos, X, Y e Z. Nós vamos utilizar os termos A, B e C dentro das direções cristalográficas, mas é a mesma coisa que falar X, Y e Z, ok? Então, para a gente entender, nós vamos ter aqui, o A sempre vai ser esse eixo que sai da tela, beleza? O B vai ser o eixo dentro no plano da tela, ok? E o C vai ser o eixo da altura da tela também no plano da tela. Então nós vamos ter 2 eixos dentro do plano e um eixo fora do plano, justamente perfurando o plano. Beleza? Então a gente já, como padrão, vamos adotar como A sendo esse, né? O que perfura o plano, e o B e C como sendo os eixos do plano. Tranquilo aí? Ficou claro? Aí nós vamos ter o quê? Qual é a representação? 0, 0, 0, ou seja, A e A. Que ponto é esse aqui? É o ponto A, que é o 0, ponto B, 0 e ponto C, 0. Ou seja, nós temos aqui o início das coordenadas, a origem da nossa análise, certo? A origem da nossa análise. É onde nós vamos iniciar a avaliação dessa célula unitária, que é no ponto 0, 0. Bom, vocês já viram isso tranquilamente lá em geometria. Mas para nós aqui é importante porque, no nosso caso, a célula unitária, o nosso ponto 0, 0, ele pode ser aqui, como pode ser aqui, aqui, a gente que vai escolher. Ou seja, é de acordo com a nossa análise. Beleza? Então, ficou claro aí, né? A, B e C, nossos eixos tridimensionais, X, Y, Z, que é a mesma ideia. Certo? Então, se for escrever também X, Y, Z, não tem problema. Que é X, Y e Z, ok? Eixo X é o A, eixo Y é o B e o eixo Z é o C. Normal, como todo padrão no plano cartesiano. Certo? Então, vamos lá. Gente, olha só. O espaço em si que a gente analisa, né? Ele é infinito, né? Então, a gente pode analisar de qualquer origem e vai seguindo desde a célula unitária até o final do nosso material. A escolha de uma origem é completamente arbitrária, uma vez que cada ponto do retículo cristalino é idêntico. Então, como eu falei a vocês, a nossa origem é qualquer lugar. A designação de pontos, direções e planos específicos fixados no plano absoluto serão alterados caso a origem seja mudada. Mas, olha só, todas as designações serão autoconsistentes se partirem da origem com uma referência absoluta. Exemplo. Dada uma origem qualquer, haverá sempre uma direção 110, definida univocamente e como conjunto de 110. Certo? Olha só. O que acontece? Gente, o que é interessante aqui? Vamos lá, para a gente compreender isso aqui. Então, nossa origem é qualquer uma, como já foi dito. Nós vamos ter a descrição do eixo X, dos eixos X, Y e Z vão ser diferentes, baseado na origem. Porém, o conjunto de planos, certo? Como nós chamamos aí, nossas famílias planares, que é justamente essa representação, nossas famílias planares vão se tornar as mesmas. Sempre vai existir um plano 110, sempre vai existir um plano 100, sempre vai existir um plano 111 em relação à origem que você fez, certo? Mas se você pegar qualquer origem, os planos vão se sobrepor, certo? Tipo assim, eu posso ter uma origem A
que dá o plano 110. A origem B também vai dar o plano 110. Porém, para a origem A, o plano 110 pode ser o 220, por exemplo, ou 330. Vocês estão compreendendo? Então, os planos vão se sobrepor. O que vai mudar é somente o ponto de visualização da origem. Como nós vamos analisar, ou melhor dizer, de onde nós vamos partir a análise. Certo? Então, vamos analisar aqui primeiro, como nós estamos falando das direções, vamos avaliar primeiro as direções, né? Que aqui, no caso, também a gente segue o mesmo padrão para direções, gente. Em relação a se existe uma direção 100, vai existir uma direção 100 para todos os pontos de origem. Olha só, então como é que é feita a representação das direções? Primeiro, as representações de direções são feitas entre colchetes, certo? E a família das direções são feitas entre maior e menor que. Tranquilo? Vamos entender aqui, ó. Se eu pego minha origem como sendo essa daqui, então o átomo, lembra que nós estamos falando aqui inicialmente de um sistema cúbico. Então, nós temos um átomo em cada vértice. Tranquilo aí, gente? Nós já sabemos que em cada vértice existe um átomo. Então, se minha origem é aqui no 00, eu tenho um átomo que vai iniciar daqui e vai até esse ponto 001 aqui, que no caso seria um outro átomo. Então, minha célula unitária inicial é essa daqui. Então, eu tenho a direção 0 até isso. Eu tenho do 0 até esse, 0 até aqui, 0 até cá, 0 até aqui, 0 até cá. Então, cada ponto dentro da célula, eu tenho uma direção cristalográfica, uma direção. E se eu pegar minha origem aqui, no caso, pegar um ponto... Não quero pegar o ponto 0, eu quero pegar esse, então daqui até aqui. Em relação à minha origem, que ponto é esse? É o 001, porque eu só caminhei no eixo Z. Né? Vamos pensar isso dentro da sala de vocês, dentro do quarto de vocês. Só caminhei no ponto Z. Então, ele começou no ponto Z e caminhou somente no eixo Y. Então, eu tenho a direção do 001 ao 011. Certo? Ao ponto 011. Então, o que acontece aqui agora? Nós vamos ter as direções de acordo com o nosso ponto de análise. Mas vamos seguir o mesmo padrão. Se a gente for pegar aqui agora, essa direção que iniciou em 001 e terminou em 011, qual família ela faz parte? Ou qual sua direção real, digamos assim? Olha só, ele saiu daqui para cá, então o que a gente faz? A gente vai analisar, fazer uma pequena subtração. Saímos do 001, fomos para o 011. Então, do 011, que é o final, menos o 001. Como é que a gente vai fazer agora? Ó, diminui. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1 e 0, 0. Normal. Então, a direção que nós caminhamos foi a direção 010. A chamada direção resultante. Beleza? Que é essa direção que nós fizemos aqui. Ela é semelhante a essa daqui, que caminha somente no eixo Y. Todo esse plano aqui é formado por direções semelhantes a essa 010. Tranquilo? Direção, o plano que caminha dentro do eixo Y. Ficou claro aí, gente? Alguma dificuldade para visualizar? É porque isso daqui é muito visual, muito... assim, apesar de não conseguirmos analisar externamente, ou seja, de maneira macroscópica, mas é possível assimilar, fazer uma analogia dentro do nosso espaço de um quarto, ou uma sala, alguma coisa. Neste momento inicial, o vetor está caminhando somente no eixo Y. Só no plano do eixo Y. Ele iniciou no eixo Z e caminhou somente no eixo Y. Na direção positiva, lado direito. Beleza? Tranquilo? Então, próxima direção. Olha só, aqui eu tenho a nossa origem, gente, e os eixos, no caso, as direções que seguem da origem para cada um dos eixos. Eu tenho essa daqui, que caminha somente no eixo X, essa que caminha no eixo Y e essa que caminha no eixo Z. Se a gente for pensar aqui, olha só, todas elas estão no sentido positivo. Então, positivo, normal, como a gente já conhece, né,
Vocês já viram isso aí na matemática, acho que é básica, né? Que vocês têm, a disciplina de cálculo 1, eu acho, não sei qual foi. Ou é geometria analítica, eu acho, né? Vocês têm esse conceito de plano e análise tridimensional. Então, normal, né? Para cima do Z é positivo, para o lado direito do Y é positivo, e para o lado frontal do X ele é positivo. Aí os demais seguem o quê? Negativo. Então, nós podemos representar também as direções cristalográficas negativas, beleza? Tudo isso por causa da nossa origem, de onde nós estamos avaliando. Vamos lá, então temos aqui direções que seguem no caminho Y, Z e X. Mas, como eu falei com vocês, aqui existem as direções e existem as famílias das direções. Como assim famílias? Famílias das direções são aquelas que caminham em apenas um dos eixos. Ou não, ou caminha em 2 eixos, ou caminha pelos 3 eixos. Então, observe, todas as famílias das direções, elas seguem os mesmos padrões. Ou caminha em um único eixo, em 2 eixos, ou nos 3 eixos. Beleza? Então, aqui, ó, nós temos aqui, por exemplo, a família do 100. Ó, família 100 representada com menor que e maior que, né? Dentro de maior que e menor que. Menor e maior, desculpa. Então, ó, nós temos são aquelas direções que caminham apenas no eixo específico. A Luiz está perguntando aqui. Bom, professor, as direções cristalográficas sempre vai ser nesses eixos ou haverá ângulos em alguns dos eixos também? Não. Esses ângulos nós não vamos avaliar muito aqui, certo? Mas existe os ângulos sim, viu Luiz? Para nós aqui, nós vamos trabalhar principalmente com as famílias das direções, ok? Entender como é que elas seguem, porque o nosso objetivo é avaliar o que nós já estamos fazendo cálculo e entendendo desde o início. Por exemplo, nós vimos que existe uma compactação da célula unitária, então, em termos de átomo, né, em termos atômico. Nós vamos também avaliar a compactação na direção cristalográfica. Como é que os átomos estão ali, certo? Nível de átomo, nível de compactação atômica dentro daquela direção, ok? Iago, pode ter a ligação, sim, ligação não. Aí é uma direção, viu? Uma direção 111, que é 1 e 1, certo? Só que tem um detalhe, Iago, você não você só coloca a vírgula aqui, ó, na hora de fazer o cálculo, certo? Na hora de representar dentro do colchete, você não pode colocar vírgula, beleza? E não é parêntese, é colchete, porque parêntese já é outra coisa, beleza? O parêntese já vai ser plano, que nós vamos analisar também, ok? Então vamos lá. Gente, então, basicamente, nós estamos analisando realmente, como o Iago falou, um sistema vetorial. Então, vai ser nessa mesma pegada. Só precisamos tomar cuidado com as representações, que são diferentes. Tranquilo? Mas vamos lá, ó. Todas as direções que caminham único e exclusivamente dentro do plano, né, de um único eixo, certo? No caso aqui, ó, todas as direções que seguem no eixo Y apenas, elas são chamadas de direções da família 100. Ó, o 1 aqui é justamente isso, família que caminha somente em um dos eixos. Beleza? Ah, mas professor, esse daqui que a gente viu antes é o 010. Sim, mas é da mesma família do 100. Caminhou apenas em um dos eixos. Vocês estão compreendendo aí? Então, 010 é da família do 100. Por quê? Porque caminhou em apenas um dos eixos. Todo mundo compreendeu aí? Só vai dando um ok, gente. Ó. Então abre o áudio e fala para eu saber que vocês estão acompanhando ou então estão dormindo, um dos dois. Se não fala nada, eu vou entender que está dormindo e eu vou seguir a viagem. Beleza? Então, olha só. Vamos fazer cálculo. É só, primeiro a gente vai ver como é que funciona e depois a gente vai analisando, beleza? Mas você está conseguindo visualizar aqui, Charles?
Charles, você está conseguindo visualizar? Visualizei ele no caso da família, percebi que teve uma variação em um sentido apenas, né? Apesar de que ele começou, por exemplo, eu entendi que ele começou lá em cima no Z e se deslocou na direção Y, na figura anterior mesmo, tem o verde. Aí, então ele começou no, no Z lá no alto, né? Posição X0 e 1 em Z e 1 em Y, e foi até 1 em Y, né? No caso ele está posicionado aí nesse ponto, nesse vértice, ok? Sim, sim. Só que tem um detalhe. Aqui, Charles, ele começou, então ele não caminhou em Z. Você está compreendendo? Então, assim, eu vou pensar que o átomo ele é considerado o que está na ponta da seta ou que está no início dela? Está na Nos ponta, né? dois. Nos Dois? dois. Isso. Ah, então tem sempre os dois aí como referência, para ter uma Isso, reta no como minha caso. referência. Só que tem um detalhe. Como eu falei, que nossa origem pode ser em qualquer lugar. Então, neste caso aqui, o que é que você tem? Esse ponto aqui não é minha origem, mas que eu usei minha origem como referência essa daqui. Mas essa daqui, por não ser minha origem, eu deveria entender que caminhou no Z, mas não caminhou. Esse eixo que a gente está analisando aqui, essa direção, ela caminhou apenas no eixo Y, nessa direção para a direita. Tá compreendendo? Então, se ela só caminhou em Y, significa que essa direção, se a gente for analisar, é a mesma que está aqui embaixo. Compreendeu? Porque estamos falando da mesma natureza, da mesma família. Então ela não muda quando você pega ela lá de cima ou lá de baixo. O que importa é de onde você está caminhando. No caso aqui, eu estou caminhando apenas em um dos eixos. Quando eu estou caminhando apenas um dos eixos, eu tenho a direção, a família 100. Mas se eu analisar separadamente cada direção, com minha origem sendo aqui, aí sim, aí ela vai ter um pouquinho, ela vai ser diferente uma da outra. Mas todas são da mesma família. Você compreendeu? A ideia é essa. Vamos ver os próximos exemplos aí, para ficar mais claro. Pronto, beleza. Então, olha só. Aqui, direção, né? Segue em apenas um dos eixos. Aqui são todos os eixos que nós analisamos. E aqui são todas as representações de todas as direções que seguem apenas em um dos eixos. No caso, 100. Aqui eu estou caminhando só no Y. Aqui eu estou caminhando só no Z. Aqui eu estou caminhando só no X. Só no X, só no Y, só no Y. Só no Z também. E aqui só no Y também, ó. Observe, ó. Aqui subiu em Z, mas caminhou só no Y. Então, todo esse plano aqui, tá vendo? Ó? Todo esse plano aqui de cima está caminhando em apenas uma das direções, saindo, claro, deste lado para este. Direto, reto, paralelo. Paralelo ao eixo Y. Então, todas as direções paralelas ao eixo X são direções do eixo X. Todas as direções paralelas ao eixo Y são do eixo Y. E todas as direções paralelas ao eixo Z são do eixo Z. Compreenderam? Aí é o segredo. Se são paralelas a Z, significa só caminha em um dos eixos. Se são paralelas a Y, caminha apenas um dos eixos também. Se são paralelas ao X, também são apenas um dos eixos. Compreendeu aí? Ficou claro? Então aqui eu tenho todas as direções paralelas a um dos eixos, fazendo parte da família 100. Tudo bem? Ah, mas eu caminho sempre no zero aqui professor, da origem, né, de um dos átomos para outro átomo. Não. Eu posso pegar um eixo aqui, por exemplo, que ele vai vir aqui, ó. Eu começo aqui e termino aqui, ó. Ah, mas isso daí não caminhou em Y? Não, não caminhou. Eu comecei de um ponto que é paralelo ao X e terminei no plano do Y. Então, essas direções todas são paralelas a X, independente de onde ela esteja. Eu posso ter ela aqui, aqui, aqui e assim vai, desde que seja paralela a X, certo? Eu posso ter ela aqui, ou aqui também, ou aqui. Desde que seja paralela a X, não me interessa. Compreenderam? Todas são semelhantes ao X. Se eu pegar aqui agora, ó, se eu pegar essa direção, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, são todas paralelas a Y. Se eu pegar todas aqui, assim, paralelas a Z, vão seguir também apenas uma das direções.
O que importa é apenas o quê? Se são ou não paralelas ao meu eixo. Aí sim, todas elas vão fazer parte da família 100. Ah, mas a direção é a mesma? Não, não é a mesma. É a mesma família, ela se sobrepõe. No caso aqui, por exemplo, ó, Charles, para você entender. Que direção é essa? Ele está saindo daqui e vindo para cá. Que direção é essa? Observe, ó. Meu ponto de origem 00 é aqui. Vamos adotar como 00 aqui. Certo? Aí vem, ele saiu, caminhou aqui. Aqui vai dar 1 no X. E vai subir 1 no Z. Então, 1 no Z. E 0 no Y, né? Tá no 0 no Y. Então, se a gente for analisar, esse ponto aqui é 1 em X, 1... Oh, vou apagar aqui que eu acabei colocando um no... Vamos lá, ó. Aqui é 1 em X, 0 em Y e 1... Oh, botei vírgula de novo. O costume também. O costume do vetor é terrível, véio. Não tem jeito. É 1 em X, 0 em Y e 1 em Z. Pronto, beleza. Esse é meu ponto de origem. Ele vai terminar aqui. Quem é esse ponto aqui? 0 do X, 0 do Y e 1 do Z. Então, 0 do X, 0 do Y e 1 do Z. Beleza, beleza. Qual é a minha direção aqui que eu estou falando nesta análise? Aí eu vou pegar meu final, que é 0, 0, 1, e meu início, que é 1, 0, 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. E 0 menos 1 vai dar menos 1. Só que tem um detalhe, eu não represento menos 1. Faço isso aqui, ó. Então é 1 negativo. Então, minha direção é menos 1, 0, 0. Ok? Ficou claro aí, gente? Quem quiser pode abrir o áudio e perguntar, porque aqui é o momento de... Posso passar adiante, gente? Todo mundo entendeu mesmo aí? Ou voltaram a dormir? Então vou passar, hein? Beleza, então não é complexo, viu, gente? Vamos lá. Próxima direção. Observe aqui agora essa direção. Eu tenho duas direções aqui. Eu tenho essa e tenho essa. Certo? Essa daqui, se vocês olharem, está menos 1, 0, menos 1. Por que menos 1, 0, menos 1? Gente, vamos lá. Aqui eu tenho 0, 0. Certo? Minha direção 0, 0. Meu ponto 0, 0. Na verdade é um ponto, não é uma direção. Né? É por isso que a gente não pode colocar em colchete. E tenho o ponto aqui, que é 1 do Z e 1 do X e 0 do Y, certo? Tá aqui. Olha só, o que é que acontece? Se a gente for analisar, meu final é 0. 0, 0, 0, menos 1, 1 e 1. Oh, 1 e 1 não, 1, 0, 1. Então vai dar menos 1. Aqui continua 0, que dá menos 1. Só que o menos 1 a gente representa em cima. Minha direção real é esse. Aqui eu tenho os pontos, né? Os pontos, que é os vértices, meus pontos dentro do cristal, e as direções que vão seguir entre os pontos. Então, por isso que essa daqui é menos 1, 0, menos 1. Já essa em vermelho, quanto é que é? Vamos lá. Aqui eu tenho, observe, caminhei no X, vai dar 1, o ponto 1, 0 no Y e 0 no Z. Vai até o ponto aqui 1 no X, continua, né? 1 no Y também continua.
e vai até o ponto 1 no Z. Gente, observe que aqui, ó, eu estou caminhando neste plano. Tá vendo? No plano. E aqui também, ó, também estou caminhando no plano. Então, eu estou precisando de dois eixos específicos, que no caso seria esse e esse, para que este camarada aqui exista. Então, observe, eu preciso de dois eixos para uma direção existir. Então, já é diferente da de cá. Só preciso de representação de um eixo apenas. Neste caso, como é que vai ficar aqui? Ó? Eu tenho ponto 1, 1 e 1, menos o ponto 1, 0 e 1. 1, 0 e 1 não, 1, 0 e 0. Aqui vai dar 1, 1 e aqui 0. Então, neste caso, a minha direção é 0, 11. Essa direção aqui é o 0, 11. Observe que eu tenho caminho em um e em outro, em dois eixos. Caminho em um eixo, caminho em um eixo. Ok? Então, essa direção aqui é uma direção diagonal. É uma diagonal da face da minha célula unitária cúbica. Então, essa diagonal aqui, ela caminha entre dois eixos. Aqui, no caso, está caminhando entre o eixo Y e o eixo Z. Certo? Essas direções, todas que seguem paralelos, aqui, ó, todos que seguem paralelos seguem a mesma natureza, tem a mesma característica. Então, aí nós vamos ter a chamada família 110. Deixa eu só apagar aqui que tá. Família 110. Beleza? Então, essa é a família 110. Aí, representação da família. Assim. Ok? Então, quais são as famílias que nós temos? Aí vem a outra que caminha dentro do cubo. Ó, temos a família 100, que é nos eixos, 110, diagonais da face, e 111, que caminha dentro do cubo, na diagonal do cubo. Então, olha bem. Então, nós temos três referências. O eixo, a diagonal da face e a diagonal do cubo. Olhe bem, o eixo é menor do que a diagonal da face, que a diagonal do cubo é a maior reta dentro de um cubo. Então, neste caso, a diagonal do cubo, todas as retas paralelas a ela, são retas que representam a família 111. Todas as retas paralelas à diagonal do cubo, diagonal da face do cubo, são da família 110. E todas as direções paralelas àquela que é apenas uma das faces, ou seja, apenas um dos eixos, nós chamamos de família 100. Ficou claro, gente? Alguma dúvida, Charles? Conseguiu melhorar aí o entendimento? Charles, conseguiu visualizar aí o entendimento? Então vamos seguindo. Vamos ver aqui agora, gente, o que nós chamamos as direções dentro dos cubos, como é que elas seguem as suas características atômicas dentro dos cubos que nós já vimos, das células unitárias. Quais são elas? Somente cúbica, viu, que a gente está analisando. CS, cúbica simples, cúbica de face centrada e cúbica de corpo centrado. Vamos ver aqui primeiro o CCC. CCC é cúbico de corpo centrado. Olha só, cubo de corpo centrado, nós vamos ter um átomo central dentro do cubo, ok? Como nós já vimos, certo? Temos aqui o átomo A, aqui um outro átomo, aqui outro aqui. Deixa eu mudar de negócio para facilitar. O vermelho quase não está visualizando. Aqui, ó. Aqui, um átomo. Eu estou botando só os núcleos atômicos, gente, para vocês visualizarem.
e tem um núcleo bem aqui no meio, ó. Certo? Aí, quais são as direções que nós temos? Temos a direção 100, que é essa aqui. Temos a direção da face, que é essa aqui. Temos agora a diagonal do cubo, que é essa aqui. Ok? Observe que na direção 100, eu caminhei de um núcleo para o outro. Então, eu cortei apenas 2 átomos. Na direção da diagonal, eu cortei um átomo, um espação, outro átomo. Beleza? E aqui agora eu tenho, ó, nessa direção, eu estou cortando um átomo, outro átomo inteiro e aqui outro pedaço do átomo. Então, se nós formos analisar, essa direção na diagonal do cubo, ela caminha em 3 átomos diferentes, pegando um inteiro, metade de um e metade do outro. Então, se nós formos analisar, essa direção tem um maior empacotamento atômico, porque praticamente não tem espaços entre ela, entre os átomos aqui dentro da direção. Ok? Tranquilo aí, gente? Então, aqui nós temos essa análise, esse entendimento. Então, aqui o que a gente tem? Ó? No sistema CCC, os átomos se tocam ao longo da diagonal do cubo, que corresponde à família de direções 111. Iago? Entendeu não, Iago? Vamos lá. Vou voltar aqui. Deixa eu apagar e fazer de novo. Ó, você tem aqui o núcleo, 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 todos os núcleos, né? De modo geral. Tranquilo aí? E tem um núcleo no meio, que é dentro da célula. Se eu caminhar nessa direção, ó, aqui. Tranquilo? O que é que eu passei aqui? Daqui eu peguei metade desse átomo, peguei a metade deste átomo também, e deixei um espaço vazio aqui, tá vendo? Ó? Existe um espaço vazio aqui. Agora vamos pegar outra direção, daqui. Diagonal do cubo, da face, desculpa, diagonal da face do cubo. Caminhei, peguei esse átomo aqui, tá vendo? Ó? Metade, um pedacinho dele aqui. E peguei um pedacinho desse aqui também. Porque não tem nenhum átomo aqui no centro. Certo? Então aqui eu tenho outro espaço vazio. Se você analisar esse espaço vazio aqui, ele é maior do que esse. Né? Que aqui a distância é maior entre os átomos. Então eu tenho aqui ó, um nível de empacotamento atômico A, que é da direção 110, e um nível de empacotamento B, que é da direção aqui 100, desculpe, aqui direção 110. O que acontece? O nível de empacotamento aqui é diferente. Esse daqui eu tenho mais espaço com a mesma quantidade de átomos. Esse daqui eu tenho menos espaço com maior quantidade de átomos. BV ao quadrado vezes A. Não compreendi, Iago. O que você quis dizer aí? Ah, sim. Você está falando como calcular o valor do lado. Entendi. Não é necessariamente aqui, a gente não está calculando ainda. Certo? Mas a ideia é essa, como você está fazendo mesmo. A direção aqui é maior e aqui é menor. Se aqui é menor e a quantidade de espaço e a quantidade de átomos que ela passa, corta é a mesma, então significa que meu compactamento na direção 100 é maior do que na diagonal da face. Aqui a gente analisa mais em termos de pacotamento mesmo, nível de espaço vazio na direção, ok? Não valor específico. Mas aí vem, ó, aqui a gente já entendeu. Só que aqui, gente, olha só, na direção 111, que é essa aqui, ela tá passando por este átomo, por esse. Ó, por este átomo, por esse e pelo de cá. Então ela pega esse átomo, daqui ele já pega, daqui em diante já pega o átomo todo aqui e pega o outro átomo. Observe que não existe espaço vazio entre os átomos para
diminuir o empacotamento. Então, o empacotamento atômico maior é aqui na diagonal do cubo. Então, o maior índice de empacotamento na direção cristalográfica é em quê? Na direção do cubo, na direção da diagonal do cubo, que é o 111. Então, aqui no 100, aqui é o 110 e aqui é o 111. Então, 111 é o que tem maior empacotamento atômico. Ou seja, ele está mais... Ou seja, tem menor espaço vazio naquela direção. Vocês estão compreendendo aí? Visualizaram a importância disso? Sim, professor. Aí agora eu pergunto uma coisa a vocês. Na prática, você está com um martelo batendo em um determinado material que você fez análise e descobriu que ele segue esse CCC, cubo de corpo centrado. E tá lá, vamos imaginar, né, que o material final é igual à célula unitária, está representando plenamente. E eu vou pegar o martelo, eu vou bater neste sentido, ó, olha só, aqui. Vou bater neste sentido, nesse sentido aqui, ó, seguindo o quê? Direção 100. Vou bater neste sentido, seguindo a direção 110, e vou bater neste sentido, seguindo a direção 111. Qual delas eu vou ter uma deformação mais fácil da minha célula? Exatamente, Iago. Este é o sentido da coisa. Qual que vai sofrer maior facilidade? Diagonal da face. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Essa é a visão. Porque quando você dá uma pancada, você está batendo nos átomos. Então, os átomos, se eles estão juntos um do outro, ele não vai diminuir a sua área interna, ou seja, seu raio, para sofrer a deformação. Não, porque o átomo não sofre a deformação. Quem sofre a deformação são os espaços entre os átomos. Neste caso, na diagonal da face, ele vai ter maior facilidade em sofrer a deformação. E o que isso quer dizer, gente? Olha só que fantástico. Se ele não deforma nesta linha, a gente vai ver mais adiante, que a pancada ela vai se deslizar sobre o plano da diagonal do cubo. Então, todo o pedaço que está acima e pedaço que está abaixo do plano ali, ele vai facilmente se deslizar sobre ele, porque é maior empacotamento atômico. Vamos lá. Eu estou falando até a mais lá, mas não deveria. Mas é só para vocês entenderem, visualizarem o que a gente vai ver. Então aqui nós temos esse entendimento. Agora, se a gente pegar um outro cubo, o que está acontecendo? Deu para repetir, foi? Deixa eu pegar um piti aqui. Peraí, gente. Deu piti aqui na apresentação. Está indo e não tá passando. Eu vou de novo. Vamos lá. Aqui agora eu tenho CFC. Ah, mas por que o CS a gente não vai falar? Não, é muito mais simples, mas eu vou desenhar aqui para vocês e a gente vai analisar. CFC. Qual é o meu maior? Vamos analisar um por um, beleza? Primeiro vamos ver os núcleos. Eu tenho um núcleo aqui, tenho um núcleo aqui, tenho um núcleo aqui. Ó, vou desenhar os núcleos. Só que agora eu tenho um núcleo aqui, aqui. Em cada face eu tenho um núcleo. Beleza? Aí vamos lá, ó. Se eu pegar essa direção, ó, daqui e seguir, ó. Ok? Eu vou ter um espaçozinho aqui entre os átomos, ó, que eu vou ter um átomo daqui até cá. Eu vou ter um átomo daqui
até cá. Se eu pegar aqui agora a diagonal da face, ó, a diagonal da face, ó, vou pegar aqui, ó. Eu vou ter esse átomo, ele vai acabar aqui, o outro vai acabar aqui, e aqui continua. Então, se nós formos analisar, está pegando todos os átomos aqui, não existe espaço entre eles. Agora, se eu pegar a diagonal do cubo, olha só, ele vai passar aqui por dentro, ó, sem tocar em ninguém, e vai tocar no outro, lá. Certo? Então, eu vou ter aqui um espaço vazio dentro do meu cubo. Ok? Aí, novamente, então eu tenho aqui 111. Eu tenho aqui 110. E tenho aqui o 100. Qual deles tem maior empacotamento atômico? (110). Por quê? Porque o 110 está na diagonal da face, que é onde os átomos se tocam. Então tem maior empacotamento atômico. Beleza, gente? Isso é o que me interessa. Aí, novamente, aquela mesma ideia. Se eu bater aqui agora, provavelmente ele vai sofrer uma deformação mais facilmente dentro da minha diagonal do cubo. Porque é onde tem maior espaço vazio para deformar. Beleza? Então, essas são as direções. Tranquilo? Direções. Agora nós vamos ver o conjunto dessas direções dentro da célula, que é todas as paralelas a ela, o que, é que vai formar? Vai formar um plano. Nós já vimos que o conjunto paralelo de retas, vocês aprenderam lá em que? Eu nem lembro o que foi, acho que é geometria mesmo, né? Conjunto paralelo de retas vai gerar um plano. Ok? Aqui é o que nós vamos ver agora. Ó, para a determinação de estrutura cristalina, beleza. Os métodos de difração medem diretamente a distância entre planos paralelos de pontos dos retículos cristalinos. Observe, porque a gente precisa entender os planos, porque é ele que é o instrumento analisado na célula unitária para avaliar cada célula ou cada material. Os métodos de difração também medem o ângulo entre os planos do reticulado. Ok? Fantástico. Lembra que alguém não lembra quem foi que me perguntou sobre o ângulo. Estes são usados para determinar os ângulos interaxiais de um cristal. Então, observe, todos os ângulos entre os planos em si, entre as direções, que acaba se tornando o conjunto dos planos, também são importantes, porque é eles que nós vamos analisar. Vamos ir mais adiante isso aí. Para a deformação plástica, a deformação plástica dos metais ocorre pelo deslizamento dos átomos, escorregando uns sobre os outros no cristal. Esse deslizamento tende a acontecer preferencialmente ao longo de planos direcionais específicos do cristal, como eu falei a vocês. Aquele que tem maior empacotamento atômico é o que sofre maior deslizamento. O que tem menor empacotamento sofre mais deformação. Quer dizer o quê? Se eu der uma pancada ao longo de um plano, ele vai deslizar os átomos uns sobre os outros, por causa desse fator de empacotamento que ali eu tenho, que é muito alto. Então não existe muito espaço vazio entre os átomos. Certo? Para propriedades de transporte, em certos materiais, a estrutura atômica em determinados planos causa transporte de elétrons e ou acelera a condução nestes planos e relativamente reduz a velocidade em planos distantes destes. Olha bem, por que o grafite tem uma excelente condutividade? Uma análise mais profunda percebe-se que devido à presença dos planos, que na verdade são lâminas, né? O grafite são pequenas lâminas, pequenos planos. Nesses planos, a transferência de elétrons é muito fácil, por isso que ele consegue conduzir eletricidade ao longo de seu material. Que segue essa ideia aqui, ó. Por exemplo, a grafita, a gente tem até aqui, ó. A condução de calor é mais rápida nos planos unidos covalentes sp2 do que nas direções perpendiculares a esses planos. Quer dizer o quê? Tem um plano, então se você seguir de um plano para o outro, não vai ter condução tão facilmente, porque existe ali o espaço vazio na parada. Certo? Supercondutores, né? Como aqui eu lembro que eu conversei com vocês, aqui a gente já começa a falar, ó. Na verdade, a supercondutividade é você agrupar os planos dos materiais
de modo que facilite essa transferência de elétrons e reduza ao máximo a resistência. E esse supercondutor, como é o caso aqui desse, que é o irídio, bário, cobre, ou seja, óxido de irídio, bário e cobre, certo? Esse supercondutor é um material cerâmico, inclusive na USP tem uma pesquisa que produz muito desse condutor, não para a indústria, claro, é só para análise. Produz, lá tem o forno, faz tudo direitinho. Oi, vocês estão ouvindo? Sempre. Pronto, então, Estamos sim. eu acho que falhou aí um pouquinho, né? Deu uma travadinha de lei, mas É normal, né? Então, olha só. Lá, eles utilizam esse supercondutor, velho. Isso aqui é coisa de outro mundo. Um projeto de pesquisa que a gente abriu aí na Fainor, a gente tentou comprar, velho, de lá, mas o povo não tinha como fornecer, porque ia demorar para a produção. Mas a gente ia comprar esse supercondutor, a pastilha, né, para fazer o teste na Fainor com o nitrogênio líquido, que a gente também ia conseguir facilmente. Mas não conseguimos a porcaria do supercondutor. Mas aqui, gente, ó, quando esse condutor é resfriado, supercondutor é resfriado a 160 graus negativos, que é mais ou menos a temperatura do nitrogênio, ele passa a ser um excelente condutor, ou seja, passa a ser um supercondutor. Que inclusive chamamos ele de supercondutor de alta temperatura. Porque quando o supercondutor normal, ele só vai ter lá perto do 0 graus Kelvin, que o mercúrio, por exemplo, é 4 Kelvin, é muito baixo a temperatura. É tanto que nós não temos nem equipamento para produzir facilmente reproduzir, melhor dizer, essa temperatura. Então, os planos que estão aqui dentro dessa estrutura é o que favorecem a ele se comportar como supercondutor, porque diminui essa resistência devido aos planos ali existentes. É coisa de outro mundo, velho. Fantástico demais. Beleza? Vamos lá. Então, são representados, os planos cristalográficos são representados de maneiras similares às direções, certo? A única diferença é que a gente não usa X, Y e Z e nem ABC. Nós chamamos de HKL. Olha só muda isso aqui. E eles são representados dentro de um parêntese. Lembra lá, né, Iago? Você colocou parênteses, não é parênteses para direção, somente para plano. E a família dos planos a gente representa como dentro de... Cadê o meu? Cadê? Não botei aqui. Cadê? Aqui, dentro de chaves, certo? Ó a diferença. Chaves, família dos planos. E parêntese é os planos individuais. A pastilha de Peltier para abaixar a temperatura de um material com pasta térmica. Ah, não chega não, nego. Chega não. Acho que não chega não. Nós estamos falando aí de até agora, pelo que eu já vi, pelo que eu já li, melhor dizer, dos supercondutores, eu só vi até hoje temperatura abaixo de 160 graus negativos. Entendeu? É somente lá. Menos que isso não tem não. E eu duvido muito que a gente consiga fazer isso com um material tão simples assim. Certo? Eu acho que não vai não. Sinceramente, você tem noção, a energia gasta para você conseguir fazer o nitrogênio líquido é absurdo. Por isso que você não vê nitrogênio líquido em tudo quanto é buraco. Por exemplo, poderíamos usar o supercondutor com nitrogênio líquido. Seria ótimo, mas não conseguimos. Apesar de termos uma abundância de nitrogênio na atmosfera, não temos energia para produzir tanto nitrogênio líquido assim. Entendeu? A questão é a quantidade de energia. A matriz energética nossa não tem condições de manter tanto nitrogênio líquido, não. Vamos lá? Então, representação dos planos HKL, não mais ABC ou XYZ. Beleza, gente? Mas a ideia é a mesma. H é o X, K é o Y e L é o Z. Tranquilo? Ficou claro aí? Vamos entender os planos. Gente,
Existem os planos que seguem paralelamente as direções do tipo 100. Existem os planos que seguem paralela aos 110. E os planos que seguem 101. 111. Então, mesmo padrão. Qual a diferença aqui, gente? Olha só. O plano 100 ou o plano 001, tanto faz, é aquele da face. Certo? O plano da diagonal, certo? Que é o plano do eixo. Agora só tem uma pequena inversão aí, viu, gente? Só uma pequena inversão. Quando a gente vai analisar o plano da diagonal, olha só. Tem a diagonal aqui, tá vendo, ó? Diagonal, ele segue, ó, no sentido todo. Então, a diagonal da face, na verdade, a gente não vai seguir dentro da face, a gente vai seguir dentro da célula. Deixa eu ampliar aqui para vocês visualizarem melhor. Olha só. Se você pegar aqui, ó, aqui eu tenho minha célula unitária, ok? Ela segue aqui, ó. Pedacinho. A diagonal da face é essa. Então, eu vou seguir aqui, ó. Vou conectar uma diagonal com a outra. Então, todas as retas que seguem paralelas a essa diagonal aqui é o que representa o plano 110. No caso aqui, ó, todas as retas paralelas a um dos eixos é o plano 001 ou plano 100. Beleza? Já as retas paralelas à minha diagonal da face, que aqui, ó, quando eu puxo, ó, puxa ali, ó. Olha só, diagonal do cubo, desculpe. Diagonal do cubo, que é esse ponto aqui conectado, ó. Só que aqui ele fez como? Ele fez... ele não deu conectação, não é bem legal. Mas aqui, ó, ele vai inclinar, pegar aqui, mais especificamente para vocês entenderem. Ele vai pegar essa diagonal da face da base e vai inclinar ela e morrer aonde? Aqui, ó. É como se eu estivesse seguindo desse ponto para esse, mas só que eu estou seguindo do meio da minha célula. A ideia é essa, para vocês compreenderem. E segue aqui, ó, inclinado. Então, este é inclinado. Esse daqui não está inclinado em relação à minha diagonal. Então, ele fica aqui, ó, oposto ao meu vértice de um eixo inteiro, que é o eixo Z, por exemplo. E esse de cá, ó, ele corta todos os eixos, que é o segredo de tudo. E ele fica oposto apenas a um dos vértices. E o de cá, ele fica oposto a outro plano dele, ou seja, a uma face com a outra face. Beleza, gente? Esse é o segredo nosso. Oposto a uma face, oposto a um dos eixos inteiro, e aqui oposto a um vértice. Beleza? A gente vai entender por que isso aqui é tão importante. Vamos pensar no plano 100, né? Família do plano 100. Vamos lá, gente. Para a gente entender aqui. Vamos pegar todas as retas paralelas do eixo X, né? Formou esse plano. Ok? Ele vai cortar, no caso aqui, está cortando o eixo X. E não está cortando nem o eixo Z, nem o eixo X. Então, ele vai cortar o eixo Y até lá, sem tocar no Z e sem tocar no X. Então, ele vai ser infinito para Z, infinito para X. E não vai tocar nunca. Então, ele está cortando apenas um dos eixos. O segredo é esse. Então, aqui vamos analisar como uma navalha que corta apenas o eixo Y. Aí facilita este plano. Mas o que é que tem que entender nele? Vamos lá. Um átomo, a gente vai ver lá mais adiante, antes de pacotamento, ó. O átomo está aqui. Se for simples, beleza. Mas se for centrado, não corta nunca esse átomo aqui. Certo? Nunca vai cortar esse átomo dentro da... A não ser que eu tenha os outros aqui, ó. Aí sim, vai ter um aqui que corta só um átomo. Mas todos, de um modo geral, vão cortar a mesma quantidade de átomos. Que no caso aqui, ó, cortar um pedaço desse, um pedaço desse, um pedaço desse, que no final vai dar apenas só o que está na face do meu cubo. Beleza? Vamos lá agora. O de cá, 110. Qual a diferença? Como eu falei com vocês, ó, ele vai cortar o eixo X, corta o eixo Y, mas nunca corta o eixo Z. Ele é oposto a um dos eixos. Aqui eu estou falando Z, mas poderia ser oposto ao X, oposto ao Y. Então, significa que ele nunca vai cortar em Z. Então, ele vai ser infinito para Z neste caso,
porque ele nunca vai interceptar. E vai interceptar o Y e o X também. Mas o Z nunca vai acontecer. Então esse é o plano 110. Então ele deixa de existir em um dos eixos. E aí vem o segredo disso aí, certo? Então aqui eu vou ter o átomo, 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 átomo e átomo. Observe que aqui ele já está cortando o átomo que está no centro. Então observe, ele corta esses 4 e esse todinho no centro. Então isso é o plano no CCC, estou analisando, viu, gente? E o cubo e o plano 111, que esse é fantástico, ó. Aí que é o segredo, ele corta em Y, corta em X, corta em Z. Ele é inclinado para cortar em Z aqui, ó. Por isso que eu falei com vocês, inclinado, ó. Essa pequena diferenciação que a gente tem, e ele é oposto a esse vértice. Então, esse é o segredo. Então, aqui vem, ó. Aí ele vem, paralelo a ele, vai vir esse aqui, um menorzinho, 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 até chegar aqui, certo? E vai até chegar lá embaixo também, certo? Essa é a diferença. Então, ele vai existindo outros planos paralelos a ele até chegar nesse vértice, e vai existindo planos paralelos até chegar no vértice lá embaixo, certo? Vamos lá. Quando as interceptações não são corretas, a gente vai deslocando até obter uma intercepção mais correta. Tipo assim, ó. Se você pegar aqui, esse camarada ele está cortando aqui, está bem na diagonal. E o que a gente pode analisar? Ele não está cortando. Ele está cortando diretamente o Z todo, né? Como se estivesse passando pelo Z. E aqui ele está oposto a esse eixo. Deslocar não acho muito legal, não, porque você já pode analisar aqui, ó. O que acontece? Se muda a origem. A origem passa a ser aqui. E aqui o Z, né? Aqui o X. Aí então ele está oposto a Z, ó. Ó, para cá. Então, na verdade, ele está na diagonal, claro, né? Mas ele está seguindo essa daqui. Então, o deslocamento que você faria era esse aqui, ó. Para ele ficar oposto ao Z. Certo? Porque aqui observe como está o segredo, né? Para esse deslocamento, a gente pode analisar como eu falei com vocês, não precisa. Para ele existir, ele teve que caminhar negativo em Y. Certo? Ele ficou 0 em Z, que é o que não toca, e cortou X em 1, positivo. Então, ele cortou Y negativo, X positivo e Z no 0. Por isso que aqui, ó, 1 em X, menos 1 em Y e 0 em Z. Então, é o plano 110 com 1 negativo. E aqui agora vamos às famílias dos planos. Beleza? Para a gente encerrar por hoje. Famílias dos planos. Família 110. Plano, ó. 110 negativo, 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 muda. E aí vai. Todos esses planos aqui são planos 110. São aqueles planos que seguem paralelos à diagonal da face. Certo? Observe que sempre vai ter 0 em um e 1 em um no outro. Aqui, ó, família do 111. Observe, ó. Lembra como eu falei com vocês? Ó, ele está oposto a um eixo, oposto ao outro eixo. Então, ele está oposto a esse e está oposto a esse. Então, aqui ele vai seguindo, ó, vai crescendo até atingir esse e crescendo até atingir o de cá. Certo? Aqui outros planos. Aqui, tudo plano que seguem o quê? Inclinados. Aqui é de cima para baixo, de baixo para cima, tanto faz. O importante é vocês entenderem que está cortando os 3 eixos. E o 100, a família do 100, não está aqui, por que não está aqui a família do 100? Mas tudo bem. Segue esse aqui, ó. Todos os planos, como esse desenho, ó. Certo? Planos no sistema cúbico, né, como a gente estava falando. A simetria do sistema cúbico faz com que a família dos planos tenham o mesmo arranjamento e densidade. Beleza.
Deformação em metais envolve deslizamento de planos atômicos. O deslizamento ocorre mais facilmente nos planos e direções de maior densidade atômica, como a gente já falou. Aqui agora vamos ver a densidade atômica de cada um. Família do 100. Ó, família do 100. Ele está cortando, não é isso? A diagonal da face. E ele segue. O que acontece aqui, ó? Ele está cortando esse átomo, esse e esse. Cortando todos os átomos. Então, esse é o maior índice de empacotamento atômico no CCC, do plano. Certo? Aqui já é o CFC. O maior índice de empacotamento atômico é no plano 111. Então, aí, como eu falei com vocês, existiria uma inversão, né? Diferente dos outros. O que acontece? O plano 110 tem maior índice de empacotamento atômico aqui, ó, cortando o centro, ok? Em relação a esse eixo, ó. Tudo bem? Então ele corta melhor aqui. Já no CFC, tem maior índice de empacotamento atômico na face, porque ele tem maior empacotamento do plano é o 111. Lembra que a face aqui é 110. Maior direção. Certo? Já aqui, a direção com maior empacotamento é 111. Então, o 110 tem maior empacotamento na direção 111, mas o plano é o 110. E o plano 111 tem maior índice de empacotamento no 110, que é invertido. Compreenderam? Porque ele corta inclinado. Ó. Ao cortar inclinado, ele vai passar por duas faces. Tá aqui, ó. 1, 2, 3 faces. E ainda vai tocar no outro átomo ali. E nesses aqui também. Então, essa é a pequena diferenciação entre os planos. Que eu falei que há uma pequena inversão. Beleza, gente? E aí nós temos a chamada densidade linear, que é o número de átomos por centímetro. Lembra que eu falei, ó? Centímetros. E densidade planar, que é o número de átomos por unidade de área. Isso aqui é de suma importância, porque isso aqui faz parte do cálculo que a gente vai fazer mais adiante. Quando a gente utilizar a difração de raio-x, que é a próxima aula. Certo? Então, ó. Deixa eu só mudar aqui o que eu acabei desligando. Então. Deixa eu desligar, velho. Então, gente, ó. Vou voltar aqui que eu acabei pulando. Então, a densidade atômica linear, ou densidade linear, é o número de átomos por centímetro. Fator de empacotamento atômico, mesma ideia. E densidade planar é o número de número de átomos por unidade de área. Então, aqui a gente vai medir em centímetros cúbicos, que geralmente é o que nós calculamos densidade. Qual é a funcionalidade disso aqui, gente? Através do difrator de raio-x, a gente consegue determinar o raio atômico daquele material. O raio atômico de qualquer metal, tranquilamente, com o difrator de raio-x. Beleza?